Oi amigo, oi amiga, estamos aqui de volta para mais uma videoaula e agora chegou o momento de nossa terceira e derradeira videoaula sobre esta unidade de estudo, especificamente sobre a teoria geral dos recursos. Então, se você por acaso não viu os vídeos anteriores, os dois vídeos que precedem a este, recomendo que o faça, porque o assunto que nós vamos tratar aqui é a continuação, né, daqueles aspectos gerais comuns a todos os tipos de recurso. Quais são os conhecimentos gerais e comuns a todos os tipos de recurso? É isso que se chama de teoria geral dos recursos. No final do vídeo passado, semana passada, nós vimos a questão da desistência ou da renúncia do recurso. E essencialmente nós vimos, é possível sim desistir, é possível sim renunciar ao recurso. Desistir ou renunciar ao recurso não implica nem na desistência automática da ação. Renunciar ao recurso é uma coisa, renunciar à ação é outra coisa, no que pese que às vezes, eventualmente, a desistência do recurso pode implicar no trânsito em julgado da ação, mas não incondicionalmente. E também, desistir do recurso não depende da anuência da outra parte, como acontece no caso, né, da desistência da ação. Então, há uma diferença entre desistir da ação e desistir do recurso. Especificamente, nós anotamos um quadro, né, que está no final do vídeo passado, esse quadro aqui, mas vamos seguir. As dúvidas vocês tiram no horário da aula, vocês mandam pergunta para o professor. Para agora, nós vamos seguir nos assuntos relacionados à teoria geral dos recursos. Agora, especificamente, nós vamos falar sobre dois exames que obrigatoriamente o juiz que vai decidir do recurso ele tem que fazer com relação a todos eles, que são chamados juízo de admissibilidade e juízo de mérito. No juízo de admissibilidade, então, todo recurso é imprescindível, é obrigatório que o juiz ou o tribunal que vai julgar esse recurso faça essas duas ponderações, o chamado juízo de admissibilidade e o chamado juízo de mérito. O juízo de admissibilidade vai verificar se o recurso está apto, cumpre todos os requisitos intrínsecos e extrínsecos que o habilite a ser julgado no mérito. Portanto, o juízo de mérito só será feito se o recurso ele sobreviver ao primeiro juízo, que é o juízo de admissibilidade. Assim, nós escrevemos aqui nesse quadro que toda postulação ela se sujeita a um duplo exame do magistrado. Primeiro, exame de admissibilidade, ou juízo de admissibilidade. Após, e só em caso positivo, é que haverá o exame do mérito, ou o juízo de mérito. O juízo de admissibilidade é decisão sobre a aptidão, sobre a possibilidade, portanto, de um procedimento ter o seu mérito analisado. Então, sempre que se examina o mérito de um recurso, é porque preliminarmente foi feito o juízo de admissibilidade. O juízo de mérito examina o objeto do litígio, se a parte tem ou não tem razão naquilo que ela está postulando, concluindo pela procedência ou não do pedido. Em geral, um conceito geral, quando vocês forem analisar um recurso, ou a decisão a respeito de um recurso, né, a decisão desse recurso ela vai fazer referência a duas nomenclaturas. É possível que o tribunal, quando ele vai analisar um recurso, pode ser um agravo de instrumento, pode ser uma apelação, pode ser lá nos tribunais superiores o recurso especial, o recurso extraordinário ou mesmo o recurso ordinário. Em regra, os tribunais vão dizer o seguinte: as respostas possíveis de um tribunal quando ele vai analisar um recurso. Conheço o recurso, então há um primeiro
juízo de conhecimento do recurso para, conhece o recurso para, julgá-lo procedente ou improcedente. Então, o juízo que diz que conhece, essa expressão conhece do recurso, é exatamente a referência ao juízo de admissibilidade. Quando o tribunal diz que conhece de um recurso, ele está dizendo que se propõe que o recurso, por preencher todos os requisitos extrínsecos e intrínsecos, o tribunal está obrigado a verificar se as razões do recurso devem ou não ser procedentes. Conhece do recurso para julgá-lo procedente, é uma primeira possibilidade. Conhece do recurso para julgá-lo improcedente. Quando o tribunal diz que conhece do recurso para julgá-lo procedente, quer dizer que ele fez um juízo de admissibilidade favorável e no mérito, no juízo de mérito, concorda com o autor do recurso. Quando ele conhece do recurso para julgá-lo improcedente, quer dizer que ele fez o juízo de admissibilidade, os requisitos e elementos intrínsecos e extrínsecos estão presentes, mas a parte não tem razão na sua postulação. Conhece para julgar improcedente, conhece para julgar procedente. Ao contrário, quando o tribunal diz que não conhece do recurso, quando o recurso não sobrevive, portanto, ao juízo de admissibilidade, o tribunal não fará o exame relacionado ao mérito. Então, ele simplesmente não conhece do recurso. Ele não vai fazer nenhuma referência a julgar procedente ou improcedente esse recurso. Então, partindo didaticamente para a análise desse juízo de admissibilidade, que é a última matéria, juízos de admissibilidade e do mérito, que são as duas últimas matérias, assuntos relacionados à teoria geral dos recursos, vamos examinar mais detidamente uma por uma, a começar, obviamente, pelo juízo de admissibilidade. Então, quais são, segundo o entendimento doutrinário, os requisitos necessários ao juízo de admissibilidade de um recurso? Em geral, os doutrinadores vão dividir esses requisitos em duas ordens. Os requisitos de ordem intrínsecos, internos, e os requisitos de ordem extrínsecos ou externos. São requisitos de ordem intrínsecos, internos, aqueles concernentes à própria existência do recurso. São eles: o cabimento, é possível a adoção desse recurso para impugnar tal decisão, a legitimidade ou a legitimação, a parte possui legitimidade para recorrer, ela está no rol daquelas pessoas que podem recorrer. Há interesse recursal, não basta a legitimidade, tem que ter interesse. E o interesse se verifica pelo efeito prático. Esse recurso, o resultado desse recurso, na prática, ele vai trazer benefício ou pode trazer benefício para quem está recorrendo? A inexistência de fato impeditivo ao direito de recorrer. A parte praticou algum fato lógica ou faticamente impeditivo do direito de recorrer, ela recorreu, mas ao mesmo tempo desistiu da ação, desistiu do direito sobre o qual se funda, ou ela pratica algum ato que materialmente é incompatível com o direito de recorrer? São essas as questões que são analisadas nos requisitos intrínsecos. Já nos requisitos extrínsecos, vai se relacionar, vai se verificar, portanto, eles são relativos ao modo do exercício do direito de recorrer. Não vai se perguntar a respeito desses requisitos extrínsecos, a respeito do preparo, foram pagas as custas processuais, a respeito da tempestividade. O recurso foi interposto no prazo estabelecido para tanto, regularidade formal, os requisitos formais, ele foi escrito, foi protocolado, efetivado de forma escrita, ele foi dialogicamente
ele impugna os elementos, os fundamentos da decisão, então, é isso que se vai ver com relação à regularidade formal e, de uma maneira mais geral, aos requisitos extrínsecos necessários à formatação dos recursos. Então vamos agora, estabelecido quais são os requisitos intrínsecos e extrínsecos, dizer algumas palavras sobre cada um deles. Quais são os elementos, os requisitos pontuais intrínsecos que cada um quer dizer, e os extrínsecos, obviamente, começando pelos intrínsecos. E aqui, obviamente, como está na lista, o cabimento. Né? O que você quer discutir com o cabimento do recurso? Você está querendo responder a duas questões essenciais. A decisão é recorrível? Ora, toda e qualquer decisão judicial é recorrível? Nós já respondemos isso no vídeo anterior, no sentido de que não. Nem toda decisão judicial é recorrível. É preciso, né, que a lei expressamente preveja a possibilidade de manejar recurso contra aquela específica decisão. Mas o recurso utilizado é o recurso cabível contra aquela decisão? Por exemplo, de decisões que terminam feito, mesmo quando elas decidem matérias que são concebidas como, como por exemplo, a decisão terminativa de um feito, uma sentença que se pronuncia sobre a tutela antecipada, se o juiz defere uma tutela antecipada na sentença, que recurso é cabível? O recurso cabível é a apelação, não o agravo do instrumento. Então é isso que está verificando, é de se verificar quando se afere, né, se o recurso é cabível ou não. Então, contra a decisão que defere tutela antecipada, cabe agravo do instrumento, mas se essa decisão que defere a tutela antecipada foi inserida dentro de uma sentença, então essa decisão é impugnável por apelação, não por agravo do instrumento. Então, são esses detalhes que se verifica a respeito do cabimento ou não do recurso, certo? Nós já vimos nos princípios referentes aos recursos, que é o que diz respeito à fungibilidade dos recursos, o princípio da fungibilidade. Contudo, naquele momento nós já explicamos, então estamos apenas voltando a esse assunto. Naquele momento nós já explicamos que a regra é que não se aplica a fungibilidade ao recurso. Se o recurso proposto não for o recurso cabível para aquela espécie de decisão, o recurso não será conhecido. Mas, havendo dúvida objetiva, se razoavelmente é possível ter dúvida a respeito do cabimento recursal, aí, nesse caso, e excepcionalmente, se aplicaria o princípio da fungibilidade. Sobre isso, repito, nós já falamos no vídeo anterior, quando tratamos dos princípios relacionados aos recursos, certo? Regra da unirrecorribilidade, também já vimos, que para cada decisão só pode ser manejado um recurso. Então, da mesma decisão, não cabem dois recursos. Só é possível a adoção de um único recurso. Isso que quer dizer a regra da unirrecorribilidade do recurso. Portanto, como está aqui escrito, não é possível a utilização de dois recursos contra a mesma decisão, pois para cada caso há um recurso específico. Nós já dissemos, e aí mais adiante nós vamos ter uma aula específica só sobre isso, portanto aqui eu estou apenas adiantando o assunto. Nós já dissemos que dos acórdãos em única ou última instância dos tribunais, quando eles contrariem a uniformidade da jurisprudência federal, quando eles contrariem a literalidade de uma lei federal, contra este acórdão caberá o chamado recurso especial, e esse recurso especial ele é dirigido ao STJ.
Contudo, se desse mesmo acórdão, dessa mesma decisão, esse acórdão ou essa decisão, acórdão, uma decisão colegiada de um tribunal, quando esse acórdão ele contraria expressamente uma regra da Constituição, né, uma norma da Constituição, dizendo no sentido mais genérico da expressão, contra essa decisão caberá um recurso, chamado recurso extraordinário, agora dirigido ao STF. Então aqui nós teríamos uma das poucas hipóteses de exceção, onde contra a mesma decisão cabem e devem ser propostos dois recursos. Muitas vezes o recurso especial só será conhecido, analisado, quando previamente o Supremo Tribunal Federal houvesse pronunciado a respeito do recurso extraordinário. Mas não se preocupe, mais adiante, no momento oportuno, né, em princípio, são as últimas matérias que nós vamos tratar antes do final do semestre, então ainda temos tempo, ainda temos uma série de considerações a fazer, nós vamos esmiuçar, detalhar essa questão, né, que em princípio aqui estará ferindo a regra da unirrecorribilidade, né, das decisões. Mas a regra é, de cada decisão só cabe um recurso. Se a decisão interlocutória, cabe agravo de instrumento. Quando a decisão interlocutória ela estiver fora daquele rol do artigo 1015, então não cabe agravo de instrumento. Mas também não quer dizer que essa decisão seja recorrível. Dessa mesma decisão interlocutória vai caber apelação. Mas da mesma decisão ou cabe um recurso ou cabe outro. Isso é o que quer dizer a unirrecorribilidade das decisões. Bom, a regra da taxatividade quer dizer o seguinte: os recursos são expressamente previstos no ordenamento jurídico. Se daquela específica decisão a lei não estabelecer a possibilidade de proferir ou de manejar, melhor dizendo, qualquer recurso, isso quer dizer que aquela decisão é irrecorrível. Então, só existem recursos expressa ou taxativamente previstos na legislação. Bom, legitimidade. O que é que se está verificando a respeito do requisito intrínseco da legitimidade recursal? Está verificando o seguinte: aquela parte tem legitimidade para recorrer da mesma forma que, para propor ação, só pode propor uma ação quem tem legitimidade, interesse e legitimidade, da mesma maneira só pode recorrer quem tenha interesse e legitimidade. Então, assim como lá na propositura da ação há uma aproximação, contudo, não uma igualdade entre legitimidade e interesse, aqui também é a mesma questão. O recurso pode ser interposto contra quem tenha, por quem tenha, melhor dizendo, o recurso só pode ser interposto por quem tenha legitimidade. E quem tem legitimidade para recorrer, diz o artigo 996 do Código de Processo Civil, a parte vencida, o terceiro prejudicado ou o Ministério Público, né, quando ele estiver atuando como parte ou como fiscal da lei, o custos legis. Né? Toda parte pode recorrer, ora, em regra, né, é o princípio, o processo, porque o processo vai pressupor um litígio, ele tem duas partes, um autor e um réu. Quem pode recorrer? O autor ou o réu? Veja que o artigo 996 não faz referência à parte autor ou à parte ré, é a parte vencida. Então não importa. Quem venha a ser vencido na decisão, é aquele que tenha seu interesse jurídico prejudicado na decisão, é a parte vencida. Portanto, tanto o autor quanto o réu podem se considerar partes vencidas. Outra coisa, as sentenças, isso nós vimos também em sala de aula, ela é formulada em capítulos, de maneira que uma parte pode ser vencedora em um capítulo da sentença e perdedora em outra.
é a parte vencida. Naquele capítulo que ela foi vencida, daquele capítulo em que a parte foi vencida, ela pode recorrer. Daquele capítulo em que ela se sagrou vencedora, ela não pode recorrer. Mas isso chama nossa atenção para a perspectiva de que, de uma mesma decisão, ambas as partes podem ser vencidas. Normalmente se verifica isso quando o juiz julga, as palavrinhas mágicas que nos induzem a compreender isso. Né? São só expressões que nos ajudam a facilitar, não são fórmulas definitivas. Mas, por exemplo, o juiz, quando ele julga na sentença, julga parcialmente procedente o pedido. Se ele está julgando parcialmente procedente o pedido, quer dizer o seguinte: o autor venceu em parte, mas ele também perdeu em parte. Se o autor venceu em parte e perdeu em parte, quer dizer que o réu também venceu em parte e perdeu em parte. Portanto, em tese, neste exemplo que eu estou dando, ambas as partes são vencidas. Cada uma é vencida num detalhe, num capítulo específico da decisão. O terceiro, em princípio, a decisão ela não atinge a terceiros. Por quê? Porque os terceiros não participam da relação processual. Contudo, concretamente, é possível sim que os efeitos da decisão atinjam interesses, direitos de terceiros. Quando esses terceiros forem prejudicados, demonstrarem prejuízo jurídico, eles também estarão habilitados a recorrer. O Ministério Público, né, por excelência, né, ele sempre que, nas hipóteses em que houver interesse coletivo, transindividual, aqueles interesses que o Ministério Público tem a competência para tutelar, ele também, naturalmente, poderá recorrer, tá certo? Esteja atuando como parte, esteja atuando como fiscal da lei. O amicus curiae, né, que é uma figura nova no sistema de direito processual civil. O amicus curiae, na verdade, foi criado, foi instituído, introduzido pela primeira vez no direito brasileiro. É uma figura que é oriunda lá do direito anglo-saxão, mas ela foi introduzida pela primeira vez no direito brasileiro no processo de controle concentrado de constitucionalidade. Mas no processo civil propriamente, ele vai surgir no Código de 2015. Primeira vez que o Código de Processo Civil brasileiro admite a existência ou a possibilidade da figura do amicus curiae, que são terceiros, né, que vão auxiliar com argumentos, não necessariamente a favor, não necessariamente contra, argumentos que auxiliam o juiz a decidir a questão. Este é o amicus curiae. A compreensão majoritária da doutrina, e também, conforme diz o artigo 138 do Código de Processo Civil, mas é uma compreensão pacífica, é no sentido de que o amicus curiae não tem legitimidade para recorrer, tanto que ele não está nesse rol. Então, o amicus curiae pode recorrer de uma decisão? A regra é que não. Tem exceção? Bom, o direito é cheio de exceções, né? O direito vai admitir que o amicus curiae recorra no caso dos embargos de declaração, certo? Seria uma exceção a possibilidade, ou melhor, a impossibilidade de o amicus curiae recorrer. E o enunciado 99 do STJ diz que o Ministério Público tem legitimidade para recorrer no processo em que oficiou como fiscal da lei, ainda que não haja recorrido como parte. Então, desde que demonstre interesse, né, é possível sim. Interesse quer dizer a necessidade de conseguir uma posição jurídica nova e mais vantajosa, né? É possível sim que o Ministério Público ele recorra. Então isso quer dizer legitimidade. E o que quer dizer interesse? Como eu já tinha adiantado, é um requisito muito parecido, muito próximo com o interesse, mas não necessariamente a mesma coisa. Tem legitimidade para recorrer objetivamente a parte vencida, o terceiro interessado e o Ministério Público. Sempre a parte vencida, o terceiro interessado e o Ministério Público terão legitimidade para recorrer. Nem sempre, contudo, terão interesse. Porque não basta estar nesse rol. É preciso que, como resultado prático desse recurso,
aquela parte que recorra, ou recorrente, ele consiga uma posição jurídica mais vantajosa. Então, para que, diz aqui o nosso texto, o recurso seja admissível, é preciso que haja utilidade, essa posição jurídica mais vantajosa. O recorrente deve esperar, em tese, do julgamento do recurso, situação mais vantajosa do ponto de vista prático do que aquela em que haja posto a decisão impugnada. Assim como necessidade é dizer que seja preciso usar as vias recursais para alcançar esse objetivo. Então, por exemplo, se uma decisão, né, mesmo a parte sagrando-se vencedora do recurso manejado, ele conseguir a procedência do seu recurso, a situação jurídica prática dele continuar a mesma, se diz, ele tem legitimidade, mas, contudo, ele não terá interesse, né, para recorrer. O interesse pode ser eventual, como no caso do recurso adesivo. O que é o recurso adesivo? Né? Quando a parte podia ter recorrido de uma determinada situação, não fez. Então, admitindo a hipótese de sucumbência recíproca, o autor e o réu da ação perdem em parte, em capítulos distintos da decisão. O autor não maneja o recurso, ele simplesmente deixa passar o prazo. Então, ele poderia ter recorrido e não recorreu. O réu, ao contrário, dentro do prazo legal, ele recorre. Então, em vista do recurso do réu, o autor sente que há o interesse eventual no manejo do recurso. Então, no caso de uma sentença, onde autor e réu foram parcialmente sucumbentes, a sentença julgou parcialmente procedente o pedido do autor, né? O autor poderia ter recorrido daquele capítulo ou daqueles capítulos em que ele foi sucumbente. Ele não quis recorrer. Ele estava bom, mas o réu entendeu que deveria recorrer. Como o réu recorreu, o autor entendeu, né, que seria mais vantajoso para a sua posição processual também recorrer. Ele não pode mais usar o recurso de apelação, mas ele pode usar um recurso adesivo. O recurso adesivo, né, ele é proposto depois da decisão, depois de protocolado o recurso principal, e ele vai ter o mesmo destino do recurso principal. Portanto, se eventualmente o réu desiste desse recurso, ele pode desistir, pode. Ele precisa pedir a anuência do autor para desistir, não precisa. Mas se eventualmente ele desistir desse recurso, o recurso adesivo também estará prejudicado. Então, esse é um entendimento do recurso adesivo, que nós também já vimos algo a respeito disso e vamos ver melhor em outro momento. Certo? Inexistência de fato impeditivo ou extensivo do poder de recorrer. Né? É impeditivo o poder de recorrer, está escrito aqui no texto, a prática de ato incompatível com a pretensão recursal, como, por exemplo, a desistência da ação, a preclusão lógica, quando o autor pratica um ato que logicamente é incompatível com o direito de recorrer, o juiz condena o réu a uma determinada quantia e o réu, podendo recorrer, não estando obrigado a cumprir a sentença previamente, ele, ao invés de recorrer, paga o valor da indenização. Então, ele praticou um ato que, logicamente, é incompatível com o direito de recorrer. A renúncia ao direito sobre o qual se funda a ação, o reconhecimento da procedência do pedido, todos estes são fatos impeditivos do direito de recorrer, né? Salvo se o recorrente pretender discutir a validade de tais atos, o ato de confissão, o ato de desistência, e o recurso é para impugnar a validade da desistência, a validade da confissão. A confissão ou a desistência foi feita mediante coação, por exemplo. Se quer verificar isso, aí seria a hipótese da exceção aqui colocada. Então, é preciso também, além de todos esses outros elementos intrínsecos, que a parte recorrente, seja autor, seja réu, ele não tenha praticado nenhum fato que seja logicamente incompatível com o ato de recorrer em si mesmo.
Enfim, né, os requisitos extrínsecos ao direito de recorrer. Tempestividade, primeiro deles. Ora, o recurso, para ter validade, ele tem que ser interposto no prazo legalmente estabelecido. Por regra, os recursos, né, o prazo dos recursos é estabelecido pela lei. A lei vai dizer, para tal tipo de recurso, cabe o seu protocolo, a sua manifestação em tantos dias. No processo penal, por exemplo, há uma diferença entre o prazo do recurso e o prazo das razões. São prazos distintos. Primeiro, a parte recorre, em regra, a apelação no processo penal, 5 dias, prazo de recurso. Mas depois disso tem um outro prazo de 8 dias para as razões do recurso. No processo civil, nada disso. É um ato conjugado. Se recorre e se anexa às respectivas razões pelo mesmo ato. E o Código de Processo Civil de 2015, ele generaliza os prazos recursais. Portanto, os recursos, como regra geral, no direito processual civil, eles são contados em dias, eles são de 15 dias, eles são contados em dias úteis. Todo e qualquer recurso, ele é manejado em 15 dias úteis? Não. A regra é que os recursos sejam manejáveis em 15 dias. É que os dias são contados em dias úteis. Portanto, exclui-se os feriados, os finais de semana, certo? Mas, ao caso dos embargos de declaração, estes contados em dias úteis também, mas cujo prazo é de 5 dias, não de 15. Mas a regra é que, fora esta exceção, os recursos são de 15 dias. Certo? O recurso, diz assim o texto, deve ser interposto dentro do prazo fixado em lei, 15 dias. O CPC unificou os prazos recursais em 15 dias, salvado o prazo dos embargos de declaração. Também o novo código fixa a contagem de prazos em dias úteis. Portanto, exclui-se dessa contagem os feriados e os finais de semana. Feriado local exclui também da contagem. Contudo, quando for o caso de feriado local, feriado municipal ou feriado estadual, é preciso que a parte faça prova deste feriado. Atenção, porque isso pode levar, quem vou fazer o juízo de admissibilidade mais adiante, é o tribunal para quem se recorre que faz esse juízo de admissibilidade por regra porque eu vou ter a sessão, ele pode não levar em conta o feriado local. Então é importante que no ato do manejo do recurso, para fins de verificação da tempestividade, a parte alegue e prove a existência do feriado local, certo? A tempestividade é aferida pela data do protocolo, inclusive no serviço postal. É uma nova regra do CPC. Existia no sistema anterior uma regra a respeito de que se o recurso, quando ele fosse protocolado pelo serviço postal, se a tempestividade deveria ser levada em conta no dia que ele chegava no destino, que a correspondência chegava no destino, ou no dia propriamente do protocolo. O novo código pacifica essa questão. É a data do protocolo no serviço postal. Então, é possível, para aqueles recursos onde o juízo o juízo a quem, melhor dizendo, for um juízo fora da sede da atuação do respectivo advogado. No caso, por exemplo, do agravo de instrumento, que é protocolado perante o tribunal. É possível protocolar esse recurso por recibo postal, por protocolo postal? Sim, é possível. E a tempestividade do recurso é tomada pela data do protocolo, inclusive no serviço postal. O recurso interposto antes do início do prazo, ele é tempestivo? Antes, no Código revogado, existia essa compreensão, que se o recurso fosse
protocolado antes do prazo, por exemplo, o juiz já publicou a sentença, mas ele não intimou ainda a parte. Se dizia que, porque protocolado antes da intimação, o prazo recursal nem tinha começado a correr. Então, se dizia que esse recurso, ele era intempestivo. Hoje o novo código pacifica isso, desde que claramente a parte tenha tomado ciência da decisão, mesmo que não tenha ainda sido formalmente intimado, o recurso interposto antes do início do prazo, ele é tempestivo sim, certo? Fazenda Pública, os prazos especiais, Ministério Público, Defensoria Pública, possuem prazo em dobro. Então, qual é o prazo da Fazenda Pública, do Ministério Público, da Defensoria Pública? 15 dias vezes 2, portanto, 30 dias úteis para os recursos em geral. 10 dias úteis para o recurso de embargos de declaração, certo? Nos autos físicos, litisconsortes, as partes, que dividem o polo ativo ou ativo, ou o polo ativo ou passivo da causa, desde que tenham advogados diferentes, eles devem ter o prazo em dobro. Nos autos físicos, se os autos forem digitais, não existe a incidência desta regra. Então, é isso a tempestividade. Regularidade formal do recurso. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que um recurso, para ele ser conhecido, poder ser conhecido, ele ser admitido e, portanto, poder ser conhecido, ele precisa estar regularmente formalizado. Ele precisa ser escrito, essencialmente. Ele precisa ser dirigido da forma previamente estabelecida pela lei, e os recursos têm um formalismo mínimo. Ele não tem ele tem requisitos, ele não tem um formalismo estrito. Ele tem que ser, mas tem pelo menos que ser escrito. Ele tem que ser anexado a ele algumas peças obrigatórias no caso de alguns recursos, especialmente no caso do agravo de instrumento. O agravo de instrumento ele se forma fora dos autos principais, é dentro da mesma relação processual. O agravo de instrumento, porque é recurso, ele tem que ser dentro da mesma relação processual. Contudo, ele se forma em autos apartados. Por isso, exige a lei que ele seja instruído, junto com ele sejam anexados, portanto, alguns documentos obrigatórios. Sobre esses documentos, nós vamos vê-lo especificamente quando formos estudar o recurso de agravo do instrumento. Então, é outro requisito formal. E o recurso tem que dialogar com as causas da decisão. É preciso que exista uma dialogicidade, um diálogo, uma comunicação. Não basta simplesmente dizer que a decisão é injusta. É preciso que a parte especifique por que ela é injusta. Quais são as partes da decisão, por exemplo, da sentença, da decisão interlocutória, seja qual for a decisão que seja objeto do recurso, quais são as partes da decisão que são incongruentes, que não atendem de maneira adequada ao direito. Quais são as falhas desse recurso? Algumas vão ser falhas de procedimento, chamado erro improcedendo. Outras, as injustiças, erro em judicando. Então, o recurso ele pode redundar em duas conclusões, quando ele vai ser conhecido no mérito: o erro em procedendo ou o erro em judicando. Vamos já chegar nesse quadro aqui. Mas tudo isso, todas essas questões têm que ser ventiladas nas respectivas razões do recurso. Por isso que nós dizemos aqui no quadro que é preciso que o recurso ele impugne especificamente os fundamentos da decisão recorrida. É o que está disciplinado no artigo 932 do Código de Processo Civil. É preciso juntar peças obrigatórias, como no caso do agravo do instrumento. É preciso especificar e provar as divergências no caso do recurso especial. O recurso especial ele vai ter fundamento em divergência de jurisprudência, quando comprovadamente mais de um tribunal ele decide a mesma questão por fundamentos ou com conclusões distintas, e o STJ, no caso, vai servir como órgão de uniformizador da jurisprudência nacional. É preciso que aquela decisão
contrarie a lei federal, então dizer qual é a lei federal em que há essa contrariedade, e assim sucessivamente. Assim como no recurso extraordinário, além, né, da repercussão ou da contrariedade ao texto da Constituição, em que aquela decisão contraria um direito constitucional, né, é preciso que se refira à repercussão geral, à importância daquela decisão como tese jurídica como um todo, que venha a ser analisada pelo Supremo Tribunal Federal. Repercussão geral, um requisito novo criado pela emenda constitucional número 45. Lá no recurso extraordinário, quando nós formos estudar, né, nós vamos ver isso com maior detenção. Mas é apenas para dizer que isso também faz parte, é um dos elementos necessários à verificação da regularidade formal do recurso. E respeitar sempre a forma escrita para a sua interposição. Tá bom? Outro elemento, requisito do recurso, preparo. O que quer dizer o preparo? Quer dizer que, junto com o recurso, a parte tem que fazer prova, né, de que pagou as despesas de envio e retorno dos autos. Então, preparo quer dizer isso, no adiantamento das despesas relativas ao processamento do recurso. No código revogado, quando a parte não fazia o preparo, era a pena de deserção. Hoje também, se a parte simplesmente não faz o preparo, há a deserção. Contudo, o Código 2015 ele traz novidades a esse respeito. Aí vamos lá, podem ter 3 tipos de problemas relativos ao preparo. Falha na comprovação, a parte pagou, mas não comprovou que pagou. A ausência do preparo propriamente e a insuficiência. Em todos eles, deve o relator intimar o recorrente para que corrija o defeito. É o que diz o artigo 932. Então, se antes, no Código Revogado, simplesmente o relator ele negava seguimento ao recurso por conta da deserção, quer dizer, pela falta de preparo, hoje ele intima a parte para se pronunciar sobre a inconsistência, sobre o problema relacionado. São dispensados, e é uma regra nova. Quando o preparo é pago a menor, a parte pode completar o pagamento, mas ele tem que pagar em dobro a parte que está faltando. Tá bom? Se simplesmente o problema é de falha na comprovação, ele não tem que pagar nada em dobro. Ele simplesmente faz a juntada do comprovante que por algum erro não foi juntado. Era muito comum no Código Revogado, principalmente aqueles grandes escritórios, às vezes eles confundiam, eles faziam vários recursos no mesmo dia e havia casos em que ele trocava o preparo de um recurso, ele juntava em outro recurso, de formas que ele pagou todos os preparos, mas fez a comprovação de maneira equivocada. Seria um caso de deserção, e justamente, convenhamos, hoje, é possível sim sanar esse tipo de problema. São dispensados do preparo os recursos interpostos pelo Ministério Público, pela União, pelos estados, pelos entes públicos em geral, pelos municípios, assim como pelos entes da administração indireta, que gozem das mesmas prerrogativas do poder público, os entes da administração indireta que têm uma natureza de direito público. Pelos que gozam de isenção legal, como é o caso dos beneficiários da justiça gratuita. Então, isso é o que quer dizer preparo, esse pagamento das custas do de envio e devolução dos autos. Juízo de mérito. Até aqui, o que nós vimos foi a análise relacionada ao juízo de admissibilidade. Agora, chegou a vez de nós vermos o juízo de mérito do recurso. Então, o juízo de mérito é a pretensão recursal, que pode ser a invalidação da reforma,
Quando se quer invalidação da reforma, se fala no chamado erro improcedendo. Quando a sentença tem algum defeito que deve ser invalidado, a sentença ou processo, é o chamado erro improcedendo. Certo? Como, né, também a modificação do juízo de mérito. Né? A causa de pedir recursal, o pedido recursal compõe o seu mérito. Em regra, o recurso está sujeito a uma única apreciação. Há casos em que o juízo a quem é o juízo a quem? O juiz para quem se recorre. É o mesmo juízo a quo. Quem é o juízo a quo? É o juiz de quem se recorre. Então, quem decidiu é o juízo a quo. Para quem vai julgar em segundo lugar, decidir de novo a questão, é o juízo a quem. Nós estamos dizendo, há casos em que o juízo a quo é o mesmo juízo a quem. Que casos? São exceções. Em regra, são juízos diferentes. Mas, no caso dos embargos de declaração, o juízo a quem julga o recurso, é o mesmo juízo a quo. O mérito do recurso pode coincidir com o mérito da causa, contudo, não obrigatoriamente. Não necessariamente. Vai depender da decisão, dos capítulos da decisão. Então, pode-se recorrer de todo o mérito da causa quando a ação for julgada totalmente improcedente. Aí uma apelação, uma hipótese dessa, vai rediscutir o mérito da própria causa. Quando a decisão ela julga parcialmente procedente, portanto, alguns capítulos da sentença são favoráveis ao autor, outros não. O mérito do recurso vai ser simplesmente, se o autor recorrer, aqueles capítulos que foram julgados contra si. Obviamente, os capítulos que lhes são favoráveis, a parte não pode recorrer. Falta interesse recursal. Certo? E, por fim, o erro improcedendo diz respeito às invalidações do recurso. Mas o erro injudicando diz respeito à injustiça do recurso. Então, quando se propõe que se corrige um erro improcedendo, se está pedindo a nulidade da decisão e, em princípio, um novo julgamento. Em princípio, esse novo julgamento deve ser feito pelo mesmo juiz a quo, o mesmo juiz que decidiu. Então, é o caso de devolver os autos para a primeira instância para uma nova decisão. Contudo, o Código de Processo Civil de 2015 ele inova para dizer que quando a causa estiver suficientemente madura, ao invés de devolver para o juízo de primeiro grau, ele deve voltar, melhor dizendo, quando for o caso de invalidar a decisão de primeiro grau, ao invés de devolver para esse juiz, o juiz a quo, se a causa estiver suficientemente madura, o tribunal ou o juízo a quem ele já emite a decisão de mérito. Então, há uma primazia da decisão de mérito. Nós vimos lá entre os princípios do recurso. E o erro injudicando não se está alegando nenhuma falha processual, mas está dizendo essa decisão é injusta, ela precisa ser reformada porque ela é injusta, ela contraria ao direito. Então, basicamente, é isso, que nós tínhamos para dizer sobre a teoria geral dos recursos. Bom, para a próxima semana, nós vamos passar uma avaliação parcial. A primeira AVP vai ser na próxima semana. Inicialmente, nós queríamos que essa AVP fosse em sala de aula, mas as probabilidades de nós retornarmos na próxima semana são praticamente nulas, e aí o semestre tem que seguir. Então, nós vamos fazer de maneira virtual. Então, o que é que nós vamos pedir para vocês? Estudem toda a matéria relacionada à teoria geral dos recursos. Portanto, aquilo que está postado, os 3 vídeos. Então, os 3 vídeos que constam já dessa plataforma são a matéria que nós vamos ver, teoria geral dos recursos.
Sobre essa matéria de teoria geral dos recursos, nós vamos fazer um questionário. E online, vocês vão responder a estes questionários. Esse questionário vai valer até 1,5 ponto. E o outro 1,5 ponto da AVP. Ela fica por conta de um trabalho que vocês já apresentaram em sala de aula sobre sentença. Então, a primeira metade da AVP vai dizer respeito àquele trabalho sobre sentença, as partes que compõem a sentença. O segundo vai dizer respeito a esse questionário, que nós vamos apresentar para vocês responderem online, né, na próxima semana. Então, questões simples, não é questão aqui, não é coisa de ninguém ficar nervoso, basta estudar com responsabilidade. É a matéria que está apresentada nos vídeos, é a matéria que está apresentada nos quadros, nos slides, né, no Data Show, né, nessas apresentações de slides que nós estamos apresentando aqui, e já está, por sinal, disponível também na plataforma. Mas é importante, né, que você fique só nessas apresentações, nesse Data Show. Óbvio que não. O Data Show é um recurso importante, é um norte que você deve ter para verificar qual é a matéria que vai ser estudada, mas você procura um livro de processo civil. Qual é o melhor livro de processo civil? Bom, primeiro busque o livro que você já estudou, aquele que você já está estudando. Mas na plataforma digital, na biblioteca digital, melhor dizendo, existem vários livros de processo civil. Eu recomendo, daqueles livros que estão lá, o livro de Humberto Teodoro Júnior, certo? Ele vai falar no volume 3, né, do curso dele de processo civil, ele vai falar de teoria geral dos recursos. Então, nesse curso, você leia a matéria relacionada à teoria geral dos recursos, estude. Pode estudar por outro autor? Deve estudar por outro autor. Não estou condicionando ao Humberto Teodoro Júnior. Estou só dizendo que o Humberto Teodoro Júnior tem na plataforma da biblioteca virtual. Mas você pode estudar por Daniel Assunção Amorim, você pode estudar por Humberto Teodoro Júnior, você pode estudar por Araquém de Assis, você pode estudar, enfim, por uma série de outros autores, né, que são clássicos e são alguns outros novos, todos importantes, todos com um grande trabalho e com méritos para serem observados. Então estudem e até a próxima aula, onde nós vamos apresentar esse questionário, né, com respostas objetivas sobre teoria geral do recurso. Nada do outro mundo, nada que não esteja constando aqui nas nossas apresentações. Nós vamos fazer perguntas só a respeito dos assuntos que foram ventilados, discutidos aqui nas nossas aulas. Então, por hoje é só. À noite estaremos disponíveis, na segunda noite, estaremos disponíveis para conversarmos pelas plataformas digitais e até tirar dúvidas, conversar, enfim, qualquer necessidade da turma. E até a próxima semana, se Deus quiser. Que este vídeo encontre a todos aqui com saúde, com paz e com prosperidade. Um grande abraço e até a próxima.